Louvado seja o Senhor. Vamos ministrar a palavra então. Vamos ao que nos interessa, a palavra do Senhor. Eu queria te convidar para você abrir em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Isso é um texto bastante conhecido, mas na Bíblia qual que é o texto que não é conhecido? Só não é conhecido para aquele que não lê, né? Mas aquele que lê está aí, né? Há muito tempo. Então a gente está sempre ministrando sobre tempo conhecido. Pela graça e a criatividade do Espírito Santo de Deus, Ele nos faz entender, sempre quando lemos e relemos o texto, verdades que pareciam que nós não sabíamos, mas Deus nos dá esse entendimento dessas verdades. Então o texto é o texto de Lucas. E se você achou, se você puder, né, fique de pé novamente. Se você está sem Bíblia, você pode olhar aqui, ó, nós temos a transparência também, a ministração. Amém? Todos acharam? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu complementar-se-lhes os dias, e ela deu à luz o filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Fala assim, não havia lugar na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltando então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Nós vamos ler mais um texto, é o texto que está em Isaías capítulo 9, por favor. Isaías 9. Amém? Achamos? Isaías 9, está aqui. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentastes, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Esta é a palavra para a nossa meditação. Coloca aí a Bíblia no banco, dê a mão ao seu irmão, à sua irmã mais uma vez. Eu queria que você orasse com ele e com ela, pedindo para que o Espírito Santo de Deus pudesse iluminar o entendimento do seu irmão, da sua irmã, para que essa palavra, ela seja uma palavra que verdadeiramente venha trazer algo novo para você nessa noite. Amém? Então ora agora, interceda pelo seu irmão, interceda pela sua irmã. Nós não estamos diante de uma palavra qualquer, nós estamos diante de verdades, nós estamos diante de possibilidades reais, nós estamos diante de vida, nós estamos diante de sobrenatural, nós estamos diante de um tempo maravilhoso de Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja fogo, que a Tua palavra seja luz, que a Tua palavra, Senhor Deus, venha fazer estremecer, Senhor Deus, ó Pai, a terra do nosso coração, para que nós possamos andar por essa revelação, que esta palavra, Senhor Deus, ó Pai, verdadeiramente ela faça irromper o novo nas nossas vidas, e nos fazer, ó Deus, ó Pai, aleluia, entendendo a palavra, Deus, viver pela vida da palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós nos colocamos, ó Deus, submisso à Tua palavra, e nos abrimos, meu Deus, para receber aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Dá um glória a Deus, dá um abraço gostoso e um beijo na testa do irmão, e se assente aí em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Todo ano parece que é sempre a mesma coisa, se bem que nesse ano a árvore ali do Zé Brás mudou. Agora ela está escrito Boas Festas. No ano anterior não era assim, né? Não tinha os Boas Festas, mas sempre teve luzes piscando por lá, não é verdade? Mas esse ano, olha que novidade, a árvore do Zé Brás está brilhando e está escrito Boas Festas. Quem já foi lá tirar foto na árvore lá do Zé Brás? Quem já foi tirar foto? Vamos lá, vamos fazer uma confissão aqui agora, vamos nos entregar. Quem já foi lá tirar foto? Não, ninguém foi aqui. Olha que eu vi Facebook de alguns de vocês lá, hein? Quem já foi lá tirar uma foto, né? Tirou uma foto daquela luz bonita. Quem já foi, ou pelo menos passou, você pensou assim, não, bom, tá bonito. Aí deu aquela freada no carro para poder dar uma olhadinha nas luzes. Você já fez isso, né, Vitor? Né? O Vitor está com a justificativa de fazer o Lucas dormir, passou várias vezes lá. Mas na verdade ele queria ver a árvore, né? Então assim, e outra coisa muito comum nesses dias de Natal, né? Ontem eu fui dar uma volta com os meus filhos, né? E fui passar nas praças. Então passei na Praça do Dornelas, depois eu fui na praça lá do centro e terminei na Praça da Barra. Mas quando eu fui lá na Praça do Centro, o que eu vi lá? A casinha do Papai Noel. Cara, que legal a casinha do Papai Noel. Tinha lá uma poltrona vermelha, que eu imagino que ele fique sentado lá, mas na hora não estava, né? Afinal de contas, Papai Noel também, né? Ele não é de ferro, né? Só o homem de ferro que é de ferro, mas ele não é de ferro. Então ele foi descansar. Mas eu olhei lá, e lá tem uma representação da manjedoura. E na manjedoura tinha um ser estranho na manjedoura. Tinha um ser estranho. Eu falei com Pedro, eu falei assim, Pedro, aquela pessoa não faz parte da manjedoura. Na manjedoura tinha lá a imagem de Jesus, de Maria, de Jesus, Maria, José, né? Das ovelhas, tem um boi, tem vários camelos, tem uns reis magos, não é verdade? Mas tinha um ser estranho. O ser estranho era o vigia. Ele estava sentado ele estava sentado na árvore assistindo televisão. Aí eu falei assim, olha lá, aquele ali não faz parte da cena, né? Então ele estava tomando conta para ninguém entrar e furtar alguma coisa. Eu falei assim, cara, isso daí não faz parte da cena da manjedoura, né? A gente riu um pouquinho e assim sucessivamente. Quer ver uma coisa muito comum de Natal? Uma coisa muito comum de Natal é o presente.
Não é verdade? Quem já pensou no presente, quem já comprou o presente, quem vai comprar o presente? Cara, você tem que levantar a mão, que você está dentro de uma dessas 3 possibilidades. Então levanta a mão, você está dentro dessas 3 possibilidades. Agora eu sei que todos vocês já compraram o presente para o pastor. Eu sei que vocês não estão nem dormindo, pensando assim, cara, qual o presente que eu posso dar para o pastor que ele vai amar, né? Depois eu vou orar, pedir a Jesus para te dar uma revelação, né? Ele vai te revelar, aí você vem e me dá o presente, tá bom? Mas como vocês são muitos, então não espere ganhar o presente do pastor, senão eu vou ficar no vermelho presenteando todos vocês. Mas eu confesso que eu vou orar por vocês, tá bem? Brincadeira, né? Por que eu estou contando essas coisas? Porque é sempre a mesma coisa. Por que eu estou falando com você? Porque isso é uma rotina que é comum. Porque isso já entrou numa esfera muito comum das coisas. Você sabe qual é o problema de lidar com situações que nós achamos muito comum? É que nós não mais valorizamos a verdade que está contida nesses atos comuns. Quando as coisas elas se tornam comum demais para nós perdemos o temor sobre as coisas. Quando nós entramos numa esfera muito comum para nós esquecemos ou não temos mais o nosso coração aquecido com a verdade daquilo que é comum. Então, quando nós passamos por comemorações de Natal, o Natal está muito comum, e eu acho que até mais do que comum, o Natal está sendo banalizado. E as pessoas, elas pensam em tantas outras coisas que menos do que o Natal é o nascimento de Jesus. Em algumas pesquisas recentes feitas nos Estados Unidos, quando se perguntam àqueles irmãos e irmãs o que é o Natal, e olha, é uma nação que se julga cristã, muitas pessoas dizem tantas outras coisas, mas não dizem que o Natal se comemora o nascimento de Jesus. Aí você pode falar, mas pastor, eu já sei, porque eu futuquei lá na internet, que ninguém sabe a data precisa do nascimento de Jesus. É verdade, ninguém sabe. Jesus certamente ele não nasceu no dia 25 de dezembro, provavelmente ele nasceu em março, abril, né? Ninguém sabe a data exata do nascimento de Jesus. Então por isso nós não podemos então comemorar o nascimento de Jesus? Eu acho que sim, podemos sim. Eu acho que nós não podemos esquecer que Deus nos deu Jesus. A verdade, o princípio, nós não podemos esquecer. E quando nós nos reunimos, nós fazemos mais o quê? Nós reunimos para o quê? Nós reunimos para comer. É ou não é verdade? O que você come no dia de Natal que você não come no dia comum, cara? Peru, né? Ele come peru, né? Ele não come nos dias normais peru. Peru de Natal, né? Ele come peru de Natal, né? Mas o que você come lá, Juninho, que você não come no dia comum? Churrasco? Não, mas é churrasco. Pô, você não nem incrementa no dia do Natal, não? Não tem assim uma castanha, uma frutas secas, não tem não? Não? Então o Juninho é comum, tá vendo? O Natal para ele é tão comum que até no Natal dele rola churrasco, né? Mas quem faz uma ceia diferente no dia de Natal? Quem faz ceia diferente no dia de Natal? Você faz, Vitor? O que você faz lá? Uma salada diferente, né? Uma leitoa, um cabrito, né? Aí galera, quem não tem lugar para cear, Vitor é uma boa opção. Vamos lá, Milena, diz aí, você faz o que lá? Chester. Você não come Chester nos dias comuns. Geralmente é no Natal que você come Chester. Só de falar no Chester, já salivou, já deu uma salivada aí, já está pensando no Chester. Cara, nós nos reunimos esses dias de Natal, o que você faz lá? Rabanada. Poxa, rabanada é gostoso. Cara, orem aí, a minha esposa sabe fazer uma rabanada muito bacana. Em alguns natais aí ela não tem feito a rabanada, né? Então, vamos orar para que ela possa relembrar a receita da rabanada. Mas, cara, a gente só está pensando no raio da comida do dia de Natal. O dia de Natal nós pensamos em todas as coisas, menos nele. A gente pensa na comida, a gente pensa na folga, que a gente não vai trabalhar. Na verdade, a gente pensa em dormir até mais tarde, o feriado. Mas ninguém pensa nele. Quantos que verdadeiramente no dia de Natal dão aquela paradinha e faz aquela oração e agradece a Deus por Jesus Cristo? Quantos têm esse hábito de fazer isso na ceia? Vamos lá, vamos começar a nos entregar. Levanta a mão, quem tem um hábito, né? Olha aí, muita gente não tem um hábito, porque isso se tornou muito comum para nós.
Afinal de contas, todo 25 de dezembro é a mesma coisa. Você sabe qual é o grande rolo disso? É porque muita gente está vivendo uma vida falando dele e não vivendo com ele. Eu não estou dizendo você, mas o texto que está falando aqui, o texto que nos disse de Lucas, o texto que nós falamos agora de João, está falando a respeito de pessoas que andam nas trevas. O texto de Isaías nos diz isso. O texto de Isaías nos diz que um tempo de desesperança, um tempo de trevas, um tempo de ruína, e aí irrompeu um tempo de luz, e aí irrompeu um tempo de bondade e de paz. O texto de João falou para nós que ele deu o filho, e ele disse para nós, foi muito claro, que ele diz o seguinte, que muitos escolheram os prazeres do mundo e não escolheram o filho. Enquanto Isaías ele traz para nós essa novidade, ela traz o anunciar de um dia vindouro que já veio. Enquanto Isaías está falando para mim e para você que no tempo da desesperança vai haver esperança, que no tempo das trevas vai haver luz, que no tempo da tristeza vai haver alegria. Enquanto Isaías está nos falando de um tempo que havia de vir e veio, porque o menino já veio, o menino já nasceu, ele já viveu, já morreu e vive novamente. Mas ele está dizendo um tempo de uma expectativa, de uma ação, de uma esperança no coração. E nesses dias eu tenho pensado muito sobre isso. Porque imagina você, meu querido e querido, que a Bíblia diz que quando Jesus ele veio, ele expôs publicamente todas as potestades, todos os demônios, ele os colocou em vergonha, ele tornou conhecidas as obras ocultas das trevas, ele veio, ele pisou sobre a cabeça de Satanás, ele triunfou, ele venceu sobre a morte, e ele nos dá a vida. Então a palavra nos fala sobre Jesus, e quando nós começamos a ler o Evangelho, nós começamos a perceber que aquelas pessoas elas estavam completamente cegas, porque o cego de nascença começou a enxergar, o paralítico começou a andar, os endemoniados, cara, os próprios demônios vinham para Jesus e falavam assim: o que nós temos contigo? Os próprios demônios não suportavam a presença de Jesus e eles saíam. Então eu parei para poder pensar um pouquinho, imaginar o simples. Qual é o simples? Como deveria ser terrível a vida daquelas pessoas sem a presença de Jesus. Você imagina a gente vivendo endemoniado, não sei quantos anos, há 20, 30, 50, 60 anos. Você imagina pessoas estar endemoniadas, e eu chego a acreditar que nós podemos pensar em um endemoniamento quase que 24 horas. Ora, que isso, pastor? Não, olha, aquele endemoniado lá, né, o gadareno, o cara vivia endemoniado o tempo inteiro. E você imagina aquelas pessoas que vieram numa esfera de vida, que vieram com as suas enfermidades físicas, com as suas limitações da alma. Você imagina um povo inteiro vivendo sem uma expectativa, um povo inteiro vivendo, meu querido e querido, nas trevas. As trevas eram algo comum para eles, a treva era o habitar de muitos. E o rolo, quando as coisas se tornam muito comum para nós, é que nós começamos a comer do que é comum, e a gente não tem expectativa de algo que é sobrenatural, porque, gente, ser humano é uma desgraça, né? Por causa do pecado, mas nós somos cheios de graça por causa de Jesus. Mas a desgraça do ser humano significa o seguinte, cara: se eu fizer uma casa para vocês, no meio do lixão, quem vai querer morar lá? No meio do lixão, quem vai querer morar lá? Mas quantos concordam que se você não tiver nenhuma opção para morar em nenhum outro lugar, e aquela é a única solução para você, você vai ir lá, você vai morar, e você vai ficar incomodado com a podridão, com o cheiro do local, e provavelmente isso vai demorar aí uns 7 dias. Mas depois que você acostumou com o cheiro, depois que você acostumou com aquilo, você permanece vivo no lugar. Quantos concordam com isso? Levanta a mão. É assim. O ser humano, esse lado do ser humano é terrível. Nós acostumamos com porcaria e vivemos comendo porcaria. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quem come porcaria quer continuar comendo porcaria e apenas vai fazer do seu Natal uma grande porcaria, que é onde você vai comer simplesmente seu chefe, você vai comer simplesmente a rabanada, você vai comer simplesmente as coisas que você está doido para poder comer, está juntando grana para poder comprar essas coisas.
E aqueles que não têm Jesus, e infelizmente algumas pessoas que dizem possuir Jesus ainda enchem a cara no dia do Natal. E aí nós começamos a perceber o seguinte: que grande porcaria é o seu Natal. Ah, pastor, mas eu ganho uns quilos a mais. Depois eu ficar igual um doido querendo perder ele. Pessoas sem esperança, que acostumaram com uma vida de porcaria e que não ousaram a querer viver uma vida de excelência. Mas você sabe o que eu aprendo nisso aqui, Vandeilson? É porque assim, quem está comendo porcaria vai ter que entender que está comendo porcaria. Porque o camarada só vai se abrir para realmente poder receber o novo, se ele entender que o que ele está vivendo é terrível. A pessoa só vai querer mudar de vida se ela entender que a vida que ela está vivendo é uma vida desgraçada, é uma vida sem esperança, uma vida de trevas. E o Natal é essa mensagem. O Natal, ele diz para nós justamente isso: há esperança. O Natal diz para nós o seguinte, fala assim: há esperança para você. Jesus veio ao mundo, Jesus já nasceu, há um governo sobre ele. Jesus já estabeleceu um reino, e Jesus tem um lugar para que nós possamos viver e habitar com ele. A mensagem do Natal significa o seguinte: só come porcaria quem quer, só se nivela por baixo quem quer, porque já nos foi dada a oportunidade de viver uma vida excelente, já nos foi dada a oportunidade de viver uma vida de paz absoluta, já foi nos dada uma oportunidade de viver de fato, de dar sentido à nossa vida. Essa oportunidade já está escancarada, não é que ela vai acontecer, ela está aí acontecendo. E aquele que entendeu o tempo da oportunidade, aquele que compreendeu que Jesus ele é real, é aquele que creu nele, que creu na loucura da pregação, aquele que creu que Jesus Cristo é o enviado de Deus Pai, aquele que entregou tudo para ele, recebeu tudo de Jesus. E a estas pessoas já nasceu Cristo, já nasceu e tem esperança. A essas pessoas, eles não vivem mais uma vida de confusão, ou não era para viver, porque Jesus é o nosso Senhor. Você sabe qual é o grande rolo que eu percebo aqui? É que se nós de fato não acordarmos para essa realidade, meu querido e querida, se nós continuarmos a viver uma vida de trevas, nós vamos passar uma eternidade em trevas. É uma escolha. Mas a boa nova é que eu não preciso mais ficar endemoniado um tempão. A boa nova é que eu não preciso mais ficar limitado um tempão. A boa nova significa que eu posso, porque Ele quer me libertar, Ele quer me dar uma nova vida. A boa nova é essa. E Jesus disse isso, Jesus ensinou isso para todos. Ele não apenas veio e me ensinou, mas Jesus ele passou o cajado para a sucessão dos seus apóstolos, a continuidade da igreja. E Jesus disse o seguinte: aqueles que Ele chamou, Ele os comissionou, os enviou. E esse enviar dos discípulos é justamente para que não se perca a continuidade das primeiras coisas, para que nós continuemos a pregar que Ele é real, e que o meu Natal, assim como eu não sei a data exata do nascimento de Jesus, o meu Natal, ele começa a ser quando eu aceitei a Ele. É aquilo que o Marcinho disse aqui. Vamos lembrar o dia que nós encontramos com Ele, que nós entregamos a nossa vida para Ele. Ali foi o seu Natal. Ali foi o dia que Ele nasceu. Ali foi o dia que a luz chegou. Ali foi o dia onde Ele te tocou. Mas aí tem um rolo da hospedaria. Qual que é o rolo da hospedaria? Jesus, ele nasceu aonde? Aonde? Qual foi o local? Qual foi o hospital de Jesus? Manjedoura. O que é manjedoura? Hã? O que é isso aqui, Vitor? Vitor fez um negócio com a mão assim, que eu não sei o que é. O que é manjedoura? O que é? Um coxo do boi. Bom, vocês conhecem bem, eu estou conhecendo também agora com vocês, né? Quem já viu um curral? Curral. Já viu o curral? O que tem no curral, gente? Hã?
boi, tem vaca, tem mais o quê? Tem ovelha, lá é ovelha. Tá, mas tem mais o que lá? Tem o quê? Capim, tem estrume. Estrume é cocô, tá? Tem lá. O que mais tem lá? O que tem lá, o meu vizinho? O que tem mais lá? O que tem no curral? Lá é um local assim muito confortável. Hã? Cara, pensa o seguinte. Para você ter o seu filho, nós temos aqui algumas grávidas. A Poliana aqui é a primeira que eu estou vendo. Você vai querer ter o filho aonde? No hospital. Um hospital que cuide bem, né? Você teria vontade de ter um filho no curral? Não? No meio das vaquinhas, mumu? Né? Lógico que não. Por quê? Primeiro, porque não é um local apropriado para isso. Segundo, a Josi também, né? Segundo, é que você vai estar ali muito propenso a pegar alguma contaminação. Eu já imaginou o neném nascer e já pegou um bicho do pé? Cara, pode ser uns negócios meio loucos que pode acontecer quando a criança nasce ali no curral. O Pedro foi brincar um dia lá no sítio do Marcelo. Eu acho que foi o açude que eles tiraram, mas ele deve ter andado pelo chiqueiro. Ele pegou um bicho do pé e virou o bicho de pé dele e virou o bicho da mão. Então ele pegou um bichão aqui, a gente ficou igual um doido. O que é isso, né? A gente não sabe o que é isso. Então eu falei assim, cara, era o tal do bicho do pé que veio na mão. Então é propenso a essas coisas. Agora preste atenção comigo. José e Maria queriam ganhar Jesus na manjedoura? Aonde eles bateram primeiro? Na hospedaria. E o que aconteceu quando ele bateu na hospedaria? Não tinha vaga. Eu ouvi essa mensagem recentemente, quero dividir com vocês, do pastor Luciano Subirá, e ele disse algo interessante. Vocês concordam comigo que a desculpa da hotelaria da Galileia é uma justificativa muito plausível? Sim ou não? Sim ou não? Eles tinham uma boa desculpa para não receber a José e Maria. Tinha ou não tinha? Lógico que tinha. Por que eles tinham? Porque não tinham lugar, já estavam alugados os quartos. Então assim, a justificativa é boa. É muito boa a justificativa. Mas, aonde que o Salvador e aonde aquele que governa nasceu então? A manjedoura. Qual é o rolo disso? O grande rolo disso, meu querido, é que nós também fazemos a mesma coisa que aquelas pessoas fizeram. Como assim? Qual é a sua justificativa para não andar com ele? Qual a sua justificativa para não receber Jesus? A Bíblia vai dizer que alguma justificativa que alguma galera apresentou. Eles apresentaram, eu comprei uma junta de bois, eu vou experimentá-la. O outro disse assim, acabei de casar. O outro diz, eu comprei um campo, eu preciso lá vê-lo. Eram justificativas plausíveis? O que casou colocou a família em primeiro lugar do que Jesus. O que comprou uma junta, ele está expandindo seus negócios. Você pega, por exemplo, uma questão agropastoril, onde você comprou mais bois. Comprando bois, você vai conseguir arar melhor o campo. Uma tradução hoje para nós, seríamos, por exemplo, o grande fazendeiro, que comprou grandes máquinas para poder arar o campo. Se você ara mais o seu campo, o que você vai receber? O quê? Você vai plantar mais. Ou ele pode ser a sua promoção. Você está trabalhando e você foi promovido. E geralmente quem é promovido ganha mais, mas ganha mais trabalho. Aí você pode dizer assim, não, eu não posso porque agora eu fui promovido, então eu não posso, eu não tenho tempo para fazer isso. Ok?
E o cara que comprou um campo, ele está vivendo da bênção, ele recebeu a bênção. Aquele cara orou tanto tempo para que Deus pudesse dar ele uma casa. Aquele irmão orou tanto tempo para que Deus pudesse dar ele um carro. Aquele irmão orou tanto tempo para que ele pudesse fazer algo na vida dele. Subiu no monte, desceu do monte, vivia na igreja, ganhou a bênção. E aí ele falou o seguinte: agora eu não posso, porque eu tenho que desfrutar da minha bênção. Eu tenho que desfrutar do meu sítio, da minha fazenda, do meu carro, da minha casa da praia. Eu tenho que desfrutar agora eu tenho dia para viajar o mundo, então eu não tenho tempo. Cara, são justificativas de certa forma plausíveis? São ou não são? Mas a gente está fechando a porta para quem? Para ele. E todo dia ele vem. Como que ele vem, pastor? Ele vem na sua meditação, filhinho. Ele vem falar contigo, ele quer falar contigo todo dia. Ele quer cear contigo todo dia. A Bíblia fala que no final da noite, na viração do dia, né? Ele ia até lá em Gênesis, né? Ele ia lá em Gênesis, ele ia falar lá com os seus, com Adão e Eva. Ele se apresentava para eles todo dia. Fala com o seu irmão assim: isso é todo dia. Não é um momento. Todos os dias ele vinha. Agora, sabe qual é o grande rolo da nossa vida? É porque na realidade a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é o quê? Luz para o quê? Cara, a gente está assim, né? O Alexandre, ele está careca de saber disso, né? O nosso irmão Felipe também está, né? Careca de saber dessas coisas. Mas a gente sabe dessas coisas. A gente sabe disso. Que se a gente quer viver uma vida feliz, a gente sabe se nós queremos viver uma vida abençoada. Nós já sabemos disso. Que é só ouvir a voz dele. É só entender, porque a palavra dele vai ser luz. E eu não vou andar tropeçando. Eu não vou andar nas trevas. Eu vou andar na luz. Nós já sabemos dessas coisas. Mas o mais incrível, que o saber não gera mudança em nós. É a mesma coisa do Natal. Comemorar Natal todo dia 25 de dezembro, na vida de muitos não gera nenhuma mudança. Mas ele sabe que Jesus, ele foi dado, ele sabe que Jesus veio, que nasceu na manjedoura, ele sabe disso. Mas o que vale esse saber na vida de alguém que não vive essa verdade? É a mesma coisa do que nada. Não nos basta saber, se nós não vivemos. Olha, o saber nos deixa no mesmo nível do pior pecador da história. O saber e não fazer nos coloca no mesmo nível de um Adolfo Hitler. Pastor, pegou pesado? Peguei não, filhinho. A mesma coisa. A mesma coisa. Nós somos nivelados aí. Se o Cristo que nós proferimos, que vive em nós, ele não nos muda, eu só tenho o saber do Cristo. Ele não é vivo em mim, porque ele não me muda, ele não me transforma. E o que isso nos faz diferentes? Nada, não faz nada. Gente, Tiago pega pesado. Tiago, ele vai falar, terminando de ler a carta de Tiago, Tiago fala assim, né? A gente até meditou nisso, né, essa semana. E Tiago, ele vai falar sobre isso, né? Aquele que diz que crê e não tem obras, né? É aquele que não tem mudança. Mas o mais incrível que Tiago vai dizer para nós é que o diabo, ele crê. Aí ele pega pesado, né? Vamos abrir lá em Tiago. Aí ele pega forte, né? Tiago, ele dá uma pancada bacana. Mas às vezes a gente precisa de levar uma pancada dessa, né? Porque senão a gente não acorda para a vida. Tiago capítulo 1, deixa eu achar aqui, né? Vamos ver, me ajuda aí, porque eu sei que está em Tiago, mas agora na cabeça eu esqueci um ditado. Ele fala do diabo que também crê.
Quem já achou pode falar comigo, que eu não achei não. 2:19. Obrigado, Lano. 2:19. Isso. Amém? Achamos aí? Então vamos botar lá. Olha que interessante, né? 2:19 vai dizer assim, né? Crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Cara, você entender que Jesus ele veio à terra, você entender que Jesus ele morreu por nós, você entender que Jesus é o enviado de Deus Pai, você entender que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, você entender que ele morreu para que nós tivéssemos vida e abundância, você só viver no campo do entendimento, cara, você está igualzinho o diabo também sabe dessas coisas. É o que Tiago está falando para a gente, ele fala assim, cara, fazes bem, porque de fato é verdade, mas se isso não muda a sua história, se isso não mudar os seus hábitos, se isso não mudar a sua perspectiva de vida, se isso não mudar os seus costumes, se isso não te fazer andar de uma maneira diferente, cara, você só vai para o inferno conhecendo a verdade. Tem gente que pode ir para o inferno sem saber muito bem dela, mas você está com os 2 pezinhos lá, sabendo a verdade. O doutor da verdade, o doutor do conhecimento bíblico de Gênesis e Apocalipse. Mas se isso não mudar a sua história, você está lá. Você vai viver lá. Porque uma vida vivida em trevas vai terminar com uma eternidade em trevas. Mas a grande expectativa e a mensagem do Natal é: você pode sair de lá. Você pode sair dessas trevas. Porque já nos foi dado uma solução. Já nos foi dado um novo caminho. Já nos foi dado um caminho sobremodo excelente. Esse caminho é Jesus. Ele já veio. Ele já nasceu. Ele morreu e ressuscitou. Você pode sair de lá. Basta você crer. Mas você precisa crer. Conforme Tiago fala. Você diz que crê. E eu pergunto, mostra as tuas obras. Não é assim que o Tiago fala? Quais são as obras que vão testificar que você realmente crê nele? O que na sua vida você pode dizer assim, eu creio nele? E se eu te perguntar assim, então me mostra quanto você crê nele. E você falar assim, olha, eu creio nele. Por ele eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Não vale dizer, eu creio nele. Me mostra como você crê nele. Eu vou na igreja todo domingo. Não vale isso. Pastor, você está dizendo que isso é pouco? Estou dizendo mesmo. Isso mesmo. É preciso vir? É. Mas é pouco. É pouco. Vamos ser sinceros? Vamos olhar no olho um do outro aqui? Vamos olhar no olho da gente aqui? Você conhece gente que diz que é cristão que é pior do que o ímpio? Quem conhece? Só quem conhece levanta a mão. Só quem conhece. Gente que diz ser cristão e é pior do que o ímpio. Só quem conhece levanta a mão. Olha aí. É um monte de gente conhecendo. Mas ele vem todo domingo. Mas ele está todo domingo. Ele canta todo domingo para ele. Mas eu te pergunto, será que Cristo é verdade nele? Cristo é real nele? Cristo é verdade dele? Cristo é a vida manifesta nele? Ou apenas é um conto de uma historinha natalina nos lábios dele? Quando nós chegamos no Natal, nós precisamos parar para meditar em nosso respeito. E entender até quando Jesus ele é real em nós. Você sabe, eu gosto da festa. Mas você sabe que eu estou ficando um pouquinho meio que... não sei se eu estou ficando rabugento, gente. Tem gente que me acha rabugento, eu estou quase me convencendo disso. Mas
Às vezes eu pergunto assim, né? A gente tem muita pompa, né? A gente tem muita festa. Me responda algo no seu coração. O que é mais fácil fazer, festa ou buscar Ele? O que é, Sara? É mais fácil fazer festa, cara, do que buscar Ele. Fica em pé, Marcione. Deixa o pessoal ver a sua camiseta. Não é você, Marcione, é a camiseta que eles vão ver. O que é mais fácil? Usar uma camisa que está bonita, orar até acontecer, ou orar até acontecer? Qual que é mais fácil? Mas tinha que ser mais fácil orar até acontecer. Aí o que vai acontecer? O que está acontecendo com a gente? Nós estamos usando a camisa, mas a sua ficou até mais bonita, né? Mesmo que o Júnior não está vindo, porque eu vou contar um segredo. Quando ela fica mais bonitona assim, é que o Júnior chegou. Entendeu? O Júnior não chegou, mas ela continua bonitona. Né, Marcione? Pode sentar. E vamos dar uma salva de palmas para Marcione? Deixa eu explicar. Só para que você entenda, que nós possamos compreender isso. Quem usa essa camisa orar até acontecer, está indo para onde? Vai para a fundação, vai para a faculdade, vai para onde mais? Vai para o governador Valadares, por enquanto, né, varão? Vai para o governador Valadares, vai para onde mais? Onde você vai, gente? Hã? Vai para Ford, vai para o trabalho. Ok. Qual a mensagem que você está passando? Qual a mensagem que você está passando? E qual outra mensagem você está passando? Que na igreja metodista todo mundo está orando até acontecer. Você está passando isso. Mas você está orando até acontecer? Então nós estamos sendo mentira. Nós falamos a verdade, mas somos mentira. Nós anunciamos a verdade, mas nós somos uma mentira ambulante. Porque nós não fazemos. Porque é mais fácil a festa, é mais fácil usar a camisa, é mais fácil a pompa. Vem comigo aqui. Deixa o Espírito Santo fluir. A pompa geralmente serve para fazer o quê? O que a pompa serve para fazer? Mostrar o quê? Mostrar a nossa aparência. Geralmente a aparência que nós não temos. Você conhece aquela pessoa que faz o aniversário de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que não tem condição para fazer a festa. E para fazer a festa, pega dinheiro com a agiota para fazer. Você conhece alguém assim? Conhece ou não conhece? Isso é o quê? Pompa. Por que ele faz? Para aparecer. Você conhece aquele camarada que quer comprar um Corolla sem poder nem ter um Fusca? Mas ele compra o Corolla para poder mostrar o quê? Ele está podendo. Na pompa, quem que aparece? Quem que aparece na pompa? Quem? Quem aparece, gente? Hã? Tá, mentira, mas é você que aparece. Você está trazendo glória para você mesmo. Há um segredo em Deus. Aqueles que são reconhecidos por Deus, como eles aparecem diante de Deus? Como? Como Onofre que ele aparece? Aqueles que Deus fala a respeito dele, como eles aparecem? Para Deus. Hã? Na humildade, no joelho dobrado, no secreto do quarto. Porque só busca Ele. E são estes que o Senhor vai trazer o conhecimento das pessoas. Davi apareceu para o Senhor quando ele estava cuidando do quê? Das ovelhas do seu pai. Mas Deus conhecia Davi. Ninguém conhecia Davi, mas Deus conhecia. Quem precisava conhecer estava conhecendo. Aí o que aconteceu? No momento oportuno, Deus mostrou
o Davi, que Deus já conhecia, mas o mundo não conhecia. Ele nos deu a graça de poder conhecer Davi, porque Deus já o conhecia. Deus já viu o coração de Davi, sem que ninguém visse. No reino, quando é que nós começamos a aparecer no reino? Quando? O Vitor fez assim. O que é isso, Vitor? Quando nós diminuímos, para que ele cresça. Mas o que a gente quer? A gente quer crescer e quer que Deus seja o nosso avalista. Cara, nós somos tão encapetados, endemoniados, que a gente começa a distorcer as coisas. Nós queremos subir, aparecer, e nós queremos que Deus seja o nosso avalista. Não é assim? Agora, eu conheço na Bíblia, lá em Gênesis, que diz uma galera que quis crescer, aparecer, que ele fez uma torre. Você lembra o nome da torre? Torre de Babel. Até movido num princípio legal, numa unidade. Aí Deus falou com eles assim: não, eu vou quebrar vocês. Eu vou quebrar vocês. Aí Deus fez ruir a torrinha de Babel, porque eles queriam fazer o nome deles célebre. Quem vale mais? Um rico, cheio da grana. Que vale mais? Um rico cheio da grana, mas pilantra, o mau empregador, que enriquece através de expoliar os seus funcionários, que não é justo no seu pagamento, que não é justo com o empregado, que não paga os seus impostos. Quem vale mais? Esse homem que contraiu riqueza através de suborno e engano, ou um pobre, miserável, que não tem onde cair morto, mas é íntegro e justo? Quem vale mais? Quem? Que homem? Que eu falei dois? O pobre. Mas a quem nós damos valor? O homem rico. E a quem nós menosprezamos? O que isso evidencia em nós? Ganância do nosso coração. Quem vai entrar no reino? O pobre ou o rico? Mas se o rico chegar lá, vamos brincar, se for São Pedro mesmo, o guardião da porta que entra e sai, aí chega lá o ricão e fala assim: ó, negócio é o seguinte, deixa eu entrar aí que eu vou molhar a tua mão. Eu tenho muitas posses, tenho muita grana, ganhei muito dinheiro, deixa eu entrar aí, que eu te dou a metade do que eu tenho. Esse camarada acha que o São Pedro vai dizer para ele, vai falar assim: pô, legal, a proposta é boa, mas o negócio é eternidade. Aí o cara fala assim: cara, se é eternidade, então toma toda a minha riqueza. Aí o São Pedrão vai falar assim: cara, você não entendeu. A maior riqueza que faz entrar aqui é se você entrega o seu tudo. Aqui só entra aqueles que entregaram tudo para ele, porque são dele. Por isso você não tem parte aqui, porque ele não precisa nem de ouro nem de prata. E aí? Qual é o rolo da minha e da sua vida? Qual é o nosso rolo? O que tem alegrado o nosso coração? Qual tem sido o nosso Natal? O que está ocupando nossos pensamentos? O que tem nos dado prazer? Esta mensagem, você pode pensar assim, e estou terminando, eu termino mesmo agora. Você pode pensar assim: poxa, pastor, é Natal. Ô, pastor, é Chester. Ô, pastor,
É festa. Ô pastor, é Natal, né? E Natal a gente quer cantar, a gente quer coral, a gente quer essas coisas todas. Afinal de contas é Natal. Cara, entendo o Natal, compreendo o Natal, vivo o Natal. Vai ter momento para fazer festa. Mas eu tenho entendido que essa mensagem ela precisa ser falada, porque as pessoas estão ignorando ela. As pessoas estão ignorando ela. Entende? Hoje pode ser Natal. Amém? Hoje pode ser o Natal na sua vida. Hoje o Natal pode se tornar real com você. Hoje as trevas podem perder razão sobre a sua vida. E a luz pode iluminar você. É mesmo, pastor? Você fala com convicção de fé. Verdade. Porque eu também sou um daqueles que vivi nas trevas e vivo na luz. Viver na luz não quer dizer que eu sou perfeito. Viver na luz significa que a cada dia o Senhor Jesus me torna claro os meus pecados, as minhas encrencas do meu coração, e eu sempre escolho andar na luz. E sempre permito que Ele possa tratar da obscuridade das trevas do meu coração. Eu não sou perfeito. Só serei quando Ele me chamar. Mas eu tenho perseguido uma perfeição para viver nessa terra. Feche os teus olhos. Eu queria te fazer algumas perguntas. E se você quiser respondê-las, eu gostaria de chamar você para vir para o altar. Ao chegar no altar, eu vou fazer apenas uma oração com você. Apenas algumas perguntas. Você tem vivido com Jesus? Jesus, Ele é real, diariamente na sua vida? Você tem uma revelação diária com Ele? Você escuta a voz dEle diariamente? Essa é uma primeira pergunta. Você está vivendo em trevas? Quais são as zonas de trevas, de obscuridade da sua vida? Existem áreas assim na sua vida? Terceira pergunta. Você já entregou a sua vida para Jesus? De todo o seu coração, de toda a sua alma? Você já se rendeu para Jesus? Eu te fiz 3 perguntas. E na resposta que você deu, eu quero te chamar para você dar a resposta no altar então agora. Venha para o altar. Eu quero orar com você. Eu vou apenas orar com você. Vem para o altar. Fica aqui em pé. Vem para o altar. Ele já sabe, tá? Você não está contando nada para Jesus que Ele não saiba. O que Ele precisa saber e quer que você saiba é se você sabe que você precisa mudar nessas áreas e que você quer mudar nessas áreas. Por isso que quando eu te chamo para você vir para o altar, eu te chamo para você ter uma atitude pública. Porque Jesus nos assumiu publicamente, não foi? Quando Ele morreu na cruz, foi uma decisão pública. Ele não teve vergonha da gente. Pelo contrário, Ele se fez vergonha por nós. Jesus, Ele não teve medo de se expor. O grande problema é que nós temos medo de expor as nossas vergonhas, nós temos medo de expor as nossas trevas, nós temos medo porque ficamos demasiadamente pensando o que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Isso significa que nós não andamos por aquilo que o Senhor fala de nós, mas nós andamos por aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Isso significa que nós estamos mais preocupados com a nossa reputação diante dos homens do que a nossa vida diante de Deus.
Todo um processo de cura e de transformação, ele nasce do exato momento que nós reconhecemos a nossa doença, que nós reconhecemos que nós precisamos dele. Se não houver esse ponto nas nossas vidas, não há cura. Se não houver da nossa parte o entendimento que nós precisamos dele, que a vida que nós estamos vivendo é uma vida distante dele, não tem como eu passar para o estágio seguinte. Não tem como subir o próximo degrau, porque eu ainda tenho mantido áreas de trevas, de obscuridade. Jesus já sabe de todas as áreas. Você não está surpreendendo a Jesus falando o que você está falando. Ele não está surpreso agora. Ele já conhece isso. O grande rolo é que você precisa reconhecer que você precisa dele. O grande rolo é você, filho. O grande problema é você, que precisa reconhecer que essas coisas que você tem segurado até hoje só está te fazendo sofrer, te angustiando. Reconhecer que você está andando num caminho de trevas. Reconhecer que esse caminho de trevas está te matando diariamente. E ter a coragem de se lançar e falar assim: Senhor, então eu creio, só disso aí, eu creio que o Senhor vai dar cabo da minha vida, o Senhor vai resolver a minha vida. Eu quero viver essa nova vida no Senhor. Quero viver essa vida no Senhor, essa vida perfeita, essa vida de paz, onde nada fica oculto, escondido, onde eu possa ser um novo homem, uma nova mulher. Eu creio, querido, porque a palavra me faz crer nisso. Eu creio, sabe por quê? Porque um dia, numa dessas chamadas do culto de altar, foi a minha verdade exposta. E naquele dia, eu não apenas expus a minha verdade, que era podridão e trevas, mas naquele dia eu aceitei e tomei para mim a verdade dele. E aquele dia foi totalmente significativo para mim, porque eu mudei, porque Jesus está me mudando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez você já veio várias vezes em chamadas como essa e ainda não mudou. Não é porque Ele não quer mudar você, é porque você ainda não se deixou Ele tratar você. Você ainda luta com você mesmo. Você ainda quer segurar algumas coisas da sua vida que Ele quer que você perca. Você ainda luta desesperadamente para segurar algumas coisas que Jesus está falando assim: perca isso. Eu só posso fazer se você perder. Eu só posso trazer o novo se você me entregar o velho. Deixa fluir. Pode aumentar um pouquinho o som. Deixa fluir. Seja sincero. Seja sincero com Ele. Esse é um tempo de milagres, querido. Seja sincero. Fala com sinceridade com Ele. Fala com sinceridade. Se você vai entregar, então entrega tudo. Não fica entregando parcelas não. Entrega tudo, perde tudo de uma vez. Entrega tudo, entrega a vida, entrega tudo, filho. Vai entregando. Vai colocando no altar. Tenha fé, filho. Ele pode mudar você agora. Agora. Tenha fé, filho, que as trevas vão ser dissipadas. Tenha fé, filho, que a tormenta vai passar, vai chegar a paz. Tenha fé, filho, que você vai nascer hoje um novo homem, uma nova mulher. Tenha fé, apenas acredita. Se lance em fé.